Olá pessoal! Nessa videoaula nós vamos aprender a utilizar um software chamado OBS Studio, Open Broadcast Software. Esse software especificamente é utilizado para a exibição e a transmissão de streamers, onde eu posso estar exibindo vídeos que capturam a minha tela e a minha imagem ou até outros recursos por meio da internet. Ou seja, eu posso estar transmitindo ao vivo meus conteúdos. Contudo, o propósito da utilização e do aprendizado desse software para nossas vivências formativas refere-se principalmente à facilidade que ele nos dá para a criação de videoaulas com, por exemplo, a transmissão de slides ou abertura de textos PDF, a navegação em algum site com determinado conteúdo que venha a agregar para as nossas disciplinas determinados objetivos educacionais que nós precisamos atingir. Nesse contexto, nós vamos estar então utilizando esse software para a criação de vídeos que possam ser depois integrados a um ambiente virtual de aprendizagem. Essa ferramenta, ela é fácil de ser utilizada e diferente de um editor de vídeos que nós temos uma timeline, ou seja, uma linha do tempo onde eu posso cortar e editar partes e trechos dos meus vídeos e também dos meus áudios, essa ferramenta ela não nos dá essa possibilidade. Mas a facilidade em contrapartida que nós temos da utilização dos recursos dela se torna propícia e uma boa opção para que nós possamos utilizar no nosso dia a dia. Claro, nós estaremos também aprendendo a utilização de editores mais robustos que permitam esses tratamentos, esses cortes, inclusive tratamentos também de áudio e vídeo, para criar uma videoaula com um pouco mais de qualidade. Não que a ferramenta OBS Studio não permita essa criação também de conteúdo e até de uma forma mais rápida, que é o que nós precisamos hoje. Eu espero que vocês tenham proveito dessa aula e que a ferramenta sirva com um propósito definido para a criação desses conteúdos para a gente disponibilizar então no ambiente virtual de aprendizagem. É importante mencionar que nós teremos outros mini tutoriais que em conjuntura com essa videoaula pode nos possibilitar uma melhora na criação de conteúdos. Serão eles a utilização do nosso celular como webcam e algumas dicas também relacionadas com a luminosidade e também o áudio que nós vamos estar fazendo a captura. É isso, obrigado e boa aula para vocês. Olá pessoal, então vamos dar início à nossa aula de OBS Studio. O primeiro passo que nós devemos realizar é a instalação do software em nosso computador. Para isso, nós precisamos acessar o site do OBS Studio por meio do endereço obsproject.com. Há uma opção em português do Brasil para que a gente possa estar utilizando e lendo a documentação que nós temos ali disponíveis nesse site. Logo no primeiro acesso, nós teremos a visualização de 3 botões e esses botões referem-se justamente à opção dos sistemas operacionais que estão disponíveis para utilização, o Windows, o Mac e o Linux. O OBS Studio que eu estarei utilizando durante as nossas videoaulas refere-se à versão para Linux, mas ela só irá modificar um pouco a aparência das nossas janelas que acabam se adaptando para o nosso sistema operacional que a gente está utilizando. O OBS Studio, então, como já foi mencionado na nossa introdução anterior, refere-se ao software chamado Open Broadcaster Software. Ele é uma suíte de software gratuita e de código aberto para gravação e transmissão ao vivo de vídeos. Contudo, como já falado, nós vamos utilizar esse software para a criação de conteúdo, captura de telas, tal como estou fazendo nesse momento. Esse conteúdo, esse material que eu estou gerando agora para disponibilização para vocês, utilizou o OBS Studio como base para a criação. Claro que também estarei utilizando algumas outras ferramentas para edição de áudio e para edição de vídeo, que nós vamos estar vendo em outras aulas. Então, o OBS ele fornece uma captura de fonte e dispositivo em tempo real, composição de cena, codificação, gravação e transmissão. Geralmente, a transmissão desses dados é feita principalmente por meio de um protocolo. A título de curiosidade, o protocolo RTMP, ou Real Time Messaging Protocol. Ele
é utilizado principalmente em algumas plataformas como YouTube, Twitch TV e Facebook. Quando nós geramos os vídeos, seja por meio do OBS Studio ou por meio de outro software, há uma codificação, uma compactação desse vídeo. O OBS Studio, especificamente, ele é capaz de utilizar uma biblioteca de software livre, a X264, ou bibliotecas como o Intel QuickSync Video, da NVIDIA e a AMD Video Coding Engine, bem como outros. Por sua vez, o áudio ele pode ser codificado usando os codecs MP3 ou AAC. E, no caso, os usuários vão selecionar quais são os codecs necessários. O que a gente vai utilizar aqui, no contexto das nossas videoaulas, nós vamos utilizar o padrão que o próprio software vai nos permitir. Só tirando uma dúvida agora, o que é um codec? A gente geralmente escuta isso, às vezes a gente baixa algum vídeo, algum conteúdo audiovisual na internet e nós não conseguimos assistir ou escutar o áudio ali daquele conteúdo, porque muitas vezes nos falta um codec. O codec é um pequeno programa para codificar e decodificar as informações de um arquivo de mídia. Então, a palavra em si é formada pelo CO de codificar e o DEC de decodificar. Ele codifica o formato original em um tamanho menor para armazenamento e também transmissão na internet, uma vez que a gente quer que esse processo seja um pouco mais rápido, e depois decodifica para nós, transformando novamente em imagem e ou som para que possa ser visto, assistido. Por isso, é preciso ter um codec geralmente instalado no nosso computador para a gente ver um determinado arquivo de mídia. Um vídeo no formato AVI, por exemplo, ele pode ser decodificado com diferentes codecs, como o XVID ou o DIVX. E para que o nosso computador, o seu computador, possa ler aquela informação, a gente precisa ter um codec que seja capaz de decodificar a forma como ele foi criado por meio de algum software, tal como o OBS Studio nos realiza para nós. A interface principal do Studio ela é organizada em 5 seções e para isso nós vamos partir então para a interface desse software. Olhando aqui no site, nós podemos já ter uma visão geral da interface desse software. Nós vamos utilizar inclusive essa visão para poder identificar as seções principais do OBS. Tá? Então a primeira dela nós temos a seção de cenas, onde nós vamos poder visualizar as cenas que estão sendo capturadas, as telas que estão sendo utilizadas. Se nós colocarmos, por exemplo, a imagem da nossa webcam ali, ela também vai ser visualizada em tempo real. Nós temos também a opção de fontes ou de sources. Depois, quando nós estivermos gravando aqui a utilização da ferramenta em si, essa opção vai estar em português, mas aqui no site nós vamos ter essa opção de source, onde a gente indica quais vão ser as fontes de todos os elementos que são colocados na nossa tela. Aqui, por exemplo, nessa imagem, nós temos a fonte Images3, que está selecionada e, consequentemente, nós vemos ela aqui na seção de imagem, certo? Na seção de cenas, a gente consegue ver ela selecionada aqui. Uma outra seção que nós temos nessa ferramenta é o mixer de áudio, onde a gente pode identificar quais são as origens do áudio e também aplicar alguns filtros, principalmente relacionados à redução de ruído, já que nós geralmente vamos utilizar um microfone que não seja de um estúdio profissional. Nós não precisamos até adquirir um microfone profissional para conseguir uma qualidade de áudio razoável para as nossas gravações. Eu, por exemplo, para a gravação desse vídeo, atualmente estou utilizando um microfone que vem integrado a um fone de ouvido. Em seguida, nós temos também o mixer. Após o mixer de áudio, nós temos a relação de cenas. Essas relações de cenas estão ligadas justamente com essa visualização das cenas ali. Conforme eu troco essas cenas, elas, consequentemente, trocarão também as fontes de origem, porque para cada cena eu posso ter fontes específicas e também uma configuração nos meus elementos de tela. Aqui do lado, em controles, nós temos os tipos de controle, onde nós podemos iniciar a gravação no Start Recording ou pausá-la. Esse mesmo botão que inicia a gravação, depois
vai se transformar no botão para pausar a nossa gravação. Nós temos também o botão de configurações, que nós estaremos utilizando diversas vezes para criar atalhos, para que nós possamos parar o nosso vídeo, a captura do nosso vídeo, por meio desse atalho, ou até mesmo, por exemplo, mutar o nosso microfone quando nós estivermos utilizando ou querendo transitar entre uma cena e outra. Inclusive, nós podemos também utilizar a criação de atalhos para exibir um determinado conteúdo em uma cena ou ocultar aquele determinado conteúdo. Então, pessoal, após fazer o download e a instalação do OBS Studio de acordo com o sistema operacional que vocês têm, vocês terão acesso à ferramenta, ao software em si, e aqui nós temos a interface dela, tá? Eu estou com o software aqui aberto no meu computador, e no caso, eu acho que a primeira configuração que deve ser olhada, observada aí, talvez que vocês tenham até passado despercebido no momento da instalação, é a alteração da linguagem. Então, em arquivo, file, no caso se você estiver na versão em inglês, configurações, que é o settings, vocês vão alterar a primeira coisa aqui, no caso, a linguagem. Então, lá na opção, na guia geral, idioma, vocês vão procurar por português do Brasil e clicar em aplicar. Ele vai reiniciar a aplicação para você e vai permitir já mostrar as fontes todas em português da interface. Aqui no meu caso eu já estou em português, tá? E nós vamos utilizar então essa versão, essa interface aqui, para poder navegar e entender um pouco mais como funciona esse software. E aqui já na primeira seção nós temos a parte de cenas. A parte de cenas é como se fossem as camadas. Eu não sei se alguém já trabalhou com algum software de criação de imagens, de arte, como o Photoshop. Ele trabalha com camadas, com cenas. Cada uma dessas cenas vai ser formada por uma ou mais fontes. Por exemplo, se eu quiser colocar aqui uma captura de tela, eu vou adicionar uma nova fonte aqui. E aqui, inclusive, a interface do próprio OBS nos mostra essa mensagem, que eu não tenho nenhuma fonte adicionada ainda para essa cena, que eu posso clicar com o botão direito e daí ele vai exibir para mim esse menu para que eu possa adicionar as fontes, ou eu posso simplesmente clicar em mais aqui e escolher uma fonte que nós vamos indicar. Eu vou colocar a primeira fonte aqui, vou colocar uma imagem, tá? Aqui ele permite eu colocar um nome para aquela imagem, para que fique mais fácil de eu identificar. Eu vou colocar aqui, fundo NTE, porque eu já sei o que eu quero adicionar aqui. Após dar um OK, ele vai permitir eu buscar a informação, a fonte que eu quero. Como a opção que eu indiquei aqui foi a busca de uma imagem, então ele vai abrir a opção e as configurações, propriedades para uma imagem. E a única opção que nós temos aqui, referente a um botão aqui com opções, é a localização, onde eu vou procurar a imagem que eu quero adicionar no meu documento. E aqui eu vou navegar no meu computador até procurar uma imagem específica que eu quero adicionar ali, tá? Então vou pegar aqui introdução NDE e vou pegar esse slide 09 aqui, que é uma imagem que eu já conheço. E no caso, vocês podem, por exemplo, pegar imagens da internet, podem utilizar, desde que verifiquem também a questão de permissão da utilização dessa imagem. E aqui, se vocês observarem, eu tenho uma imagem na minha tela, que é na cena 1. Se eu adicionar uma cena 2, eu vou fazer isso para que a gente possa visualizar, o que vai acontecer? Veja, eu não tenho mais aquela imagem que eu tinha anteriormente. E faz todo sentido porque agora eu estou numa outra cena. Eu estou numa outra tela que eu posso capturar. Qual que é o intuito de eu ter cenas diferentes aqui? Eu não precisar fechar o programa, parar uma gravação e começar novamente se eu tenho cenas diferentes que eu quero capturar. Então, se eu venho aqui na cena 1, olha lá, a minha imagem permanece, o fundo NTE que eu adicionei permanece aqui. Agora, se eu for para a cena 2, ela não aparece mais. E se eu quiser adicionar aqui também aquela mesma imagem que eu coloquei na cena 1? Eu vou novamente no mais e vou selecionar a fonte. Nós temos várias fontes aqui. Nós temos apresentação de slides, captura de janela, a cena, cliente de entrada de jack, ou seja, a entrada de fones ali do nosso computador, o dispositivo de captura de vídeo, se a gente quer adicionar uma câmera, o dispositivo de entrada de áudio, se eu quero
utilizar um microfone específico, de saída de áudio, fonte de cor, fonte de mídia, a imagem, que é o que nós utilizamos. Eu tenho aqui o Linux Browser e essa opção não vai estar disponível para vocês porque é uma opção que eu instalei. Eu tenho também a possibilidade no OBS de instalar plugins, de instalar novas bibliotecas que eu posso utilizar para ampliar ainda mais a gama de opções do próprio software em si. E eu tenho também a opção de textos. No nosso caso, a gente quer adicionar uma imagem, que é a mesma imagem que nós tínhamos na cena 1. Então eu vou clicar em imagem e agora observe o que vai aparecer para nós que não tinha sido apresentado para nós na cena 1. Esse item aqui, fundo NTE. Eu posso então reaproveitar itens que já foram adicionados em cenas pré-existentes. Se eu clicar aqui na opção adicionar existente, ele vai permitir eu selecionar o item que eu quero. Note que eu cliquei em adicionar uma imagem, então ele vai mostrar para mim uma lista de itens existentes relacionados ao item que eu selecionei. Se eu coloquei para adicionar uma imagem, eu vou poder selecionar as imagens que estão disponíveis já nas cenas. Se aqui no caso, por exemplo, eu tivesse uma cena 3 e nessa cena 3 eu tivesse uma outra imagem, essa outra imagem também estaria disponível aqui para que eu possa visualizar. Se eu clicar aqui em tornar a fonte visível, eu posso verificar de onde está vindo aquela fonte, é uma opção que a gente não precisa se preocupar. E agora, se vocês observarem, eu tenho a mesma imagem que eu tinha na cena 1. Eu vou redimensionar ela, eu vou ampliar ela aqui, e eu tenho essa opção por meio dos quadrados, né, dessa borda vermelha que aparece aqui. Vou redimensionar ela para a tela inteira, para que vocês possam verificar que quando eu navegar para a cena 1, agora eu vou clicar na cena 1, a imagem ela vai ficar posicionada onde eu exatamente coloquei ela na cena 1. Quando eu for para a cena 2, a imagem vai estar posicionada de acordo com a configuração que eu fiz na cena 2. Eu vou na cena 1 novamente e vou adicionar uma nova imagem agora. Eu não vou dar um nome, eu não vou pegar uma imagem existente, eu vou só deixar do jeito que está aqui e vou clicar em OK. O que vai acontecer? Ele vai abrir novamente a caixa de diálogo aqui para que eu possa localizar uma nova imagem. E agora eu vou pegar uma imagem diferente. Vou pegar essa imagem aqui, vou clicar 2 vezes e vou dar um OK. O que aconteceu aqui? Ele trouxe a imagem para mim na cena que eu estou selecionada, cena 1, e agora eu tenho as duas opções, eu tenho duas imagens aqui. Quando eu clico na imagem fundo NTE, ele vai, consequentemente, exibir para mim, né, as opções de configuração e de alteração daquela imagem em específico. Quando eu clicar em imagem, que é a nova imagem que eu adicionei, ele vai permitir o redimensionamento dessa imagem, né, de acordo com a seleção. Eu posso vir aqui, clicar com o botão direito do mouse e renomear aquela imagem. Agora eu sei qual que é a imagem. É a imagem do fundo NTE 2. Tá? Vou colocar NTE 2 aqui. Clico na outra imagem, eu clico fora, ele já vai salvar o nome para mim. Eu tenho uma opção aqui, nesses itens de fontes, que é um olho. Esse olho é justamente para que eu possa mostrar o item na minha cena. Se eu clicar nesse olho aqui, ela automaticamente se torna oculta aquela imagem. E aí, se eu iniciar uma gravação por meio do item aqui de controle, ela não vai ser apresentada. Se eu, por acaso, clicar no botão para reapresentação, ou seja, eu tiro essa opção de ocultar aqui, a imagem volta a ser exibida novamente. Eu tenho também uma opção de cadeado. Essa opção de cadeado, quando eu clico nele, ele vai ficar trancado. Ó. Se vocês observarem, o fundo NTE 1, essa imagem ela não está com o cadeado fechado, e essa daqui está. O que vai acontecer? Ó, eu estou clicando em cima da imagem do fundo NTE 2 e eu não consigo editar mais ela. Se eu venho para essa eu consigo clicar e arrastar para onde eu quiser, porque eu cliquei em, consequentemente, fechar o cadeado e não deixá-la editável. Agora que eu abrir novamente, o que vai acontecer? Ó, eu consigo
navegar, clicar e fazer a alteração da imagem de acordo com o que eu quiser. Então eu consigo travar a imagem aqui. Isso é muito útil se você tem vários elementos e você quer só mexer com um, sendo que o outro elemento já está ok na sua tela. E agora vamos para a cena 2. Voltei para a cena 2. A cena 2 continua com uma única imagem, porque eu não adicionei uma outra imagem. E agora eu quero adicionar a imagem que eu também tinha colocado na cena 1. Aonde que eu vou? Eu vou na opção Imagem, né? Cliquei no mais aqui, vou em Imagem, e agora note novamente que ele vai mostrar para nós as imagens existentes. Se eu clicar em Adicionar Existente, eu posso pegar novamente a imagem NTE, essa mesma imagem, eu posso duplicar ela aqui, ó. Agora eu tenho duas vezes a mesma imagem, mas não é o meu interesse, então eu posso excluir ela. E como que eu excluo uma imagem, ou como que eu excluo uma fonte da minha cena? Eu venho aqui, seleciono a fonte que eu quero, em Fontes, certo? E clico no menos. Ou eu posso simplesmente apertar o botão para deletar, botão de delete ali. Eu vou clicar no menos, ele vai perguntar se eu desejo realmente remover aquela imagem, eu clico que sim, porque eu adicionei uma imagem correta. Eu vou lá no mais, em imagem, e vou adicionar a imagem correta que eu quero, que é a imagem NTE2, que eu não tenho ela ainda na minha fonte. E agora ela está aqui, e eu posso redimensionar ela de acordo com o que eu desejar. Se eu quiser excluir as duas imagens aqui da cena 2, eu posso também clicar na imagem aqui e pressionar no menos. Ele vai mostrar a caixa de diálogo para confirmar a remoção, ou eu posso simplesmente clicar na imagem e eu vou pressionar agora o botão de delete aqui, ele vai mostrar a mesma confirmação de remoção e eu vou deletar a imagem e agora eu não tenho nenhuma fonte disponível nessa minha cena. Se eu voltar para a cena 1, as duas imagens continuam disponíveis lá. E agora, vamos então modificar essa cena 1, eu vou excluir essa imagem do NTE2. E digamos que eu não quero excluir daqui, que eu não quero remover ela, eu quero só ocultar ela, não quero deixar ela disponível na minha cena. Eu clico com o botão, no botão do olho aqui, que é a visibilidade, para ocultar e desocultar a minha imagem. Então eu vou ocultar ela aqui e vou ampliar essa imagem aqui, que eu quero deixar ela como fundo dessa minha cena 1, que é onde nós vamos estar trabalhando nesse primeiro momento. Vocês podem deixar a cena 2 aqui. Eu também posso excluir uma cena, vou excluir na verdade, por meio do menos, ou eu posso também deletar. Esses botões aqui de navegação, vou voltar para a cena 1 aqui, vou colocar novamente aquela imagem, ó. Vou colocar essa imagem NTE2 aqui. Tá? A NTE2, ela está como o primeiro item de fonte. Logo, ela vai se tornar visível para nós na frente da imagem anterior. Se eu utilizar esse botão aqui de mover para cima ou mover para baixo, olha, eu vou clicar, selecionei a imagem fundo NTE2, que é essa imagem aqui, e vou clicar no botão para enviar, mover para baixo. O que vai acontecer? Essa imagem, consequentemente, vai ficar abaixo da minha imagem chamada fundo NTE, o que significa que eu consigo alterar a ordem dessas minhas imagens. Se eu quiser voltar ela para o meu primeiro plano na minha cena 1, é só eu clicar novamente nesse botão aqui para mover para cima. Então, pode ser que eu adicione um elemento e não consiga visualizar esse elemento aqui na minha cena, porque eu sem querer cliquei para mover a minha imagem. Eu posso também clicar no meu item e arrastar ele para cima e mudar a imagem aqui, a ordem dele. Ó. Eu estou mudando aqui a ordem dos meus elementos, só clicando e arrastando, sempre no quadro de fontes, já que a gente está mexendo em uma fonte aqui. Vou deixar o NTE2 por cima, só que eu quero ocultar, eu não quero visualizar ele nesse momento. Eu vou clicar então para ocultar aqui, mas eu permaneço com essa imagem aqui. Caso eu não queira também visualizar esse quadro de edição para redimensionar, eu posso clicar também no cadeado para travar aquela imagem aonde ela foi colocada. Ela não está sendo exibida, não vai ser editada, eu não consigo clicar em cima dela para fazer a modificação, certo? Mesmo que eu mude, por exemplo, o NTE para cima, ó, ela não vai ficar visível até que eu venha aqui, clique na opção de destravamento e também, se eu quero visualizar aquela imagem, na opção de ocultar ou desocultar. Nesse caso, eu não estou visualizando a imagem aqui porque ela está
embaixo dessa imagem. Eu quero visualizar ela, vou trazê-la para frente e agora eu consigo visualizar. Quero ocultar ela? Clico no botão para ocultamento e também no cadeado para que ela não seja exibida e não seja editada nesse momento. E agora então a gente vai trabalhar nessa cena 1, adicionando agora uma webcam. Nós vamos capturar a nossa imagem junto com esse fundo de imagem que nós já colocamos nessa cena 1.